Hoje você vai ver um vídeo diferente. Vamos contar uma história em 2 capítulos. No capítulo de hoje, vamos falar de um carro que nunca chegou a ser fabricado e nem foi batizado. Vamos contar a história deste carro, o projeto BY da Volkswagen. Mas antes de falar sobre esse projeto, eu peço que você apoie o nosso canal. É simples, basta clicar na barrinha vermelha e ativar o sininho para receber as notificações. Começa agora um especial de Os Especialistas. O que você está vendo é resultado da iniciativa pessoal de alguns funcionários da fábrica Anchieta da Volkswagen, como o engenheiro executivo José Loureiro, que falou para os especialistas. Loureiro, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Guerreiro, por estar aqui conosco na garagem Volkswagen. Eu que agradeço o convite. Explica o que é a garagem Volkswagen. Eu sei que você foi um dos maiores incentivadores desse acervo aí. Conta essa história pra gente. Essa história é longa, Guerreiro. Alguns executivos entusiastas na Volkswagen, nos anos 80, eu posso citar o nome do Sr. X, que foi chefe do design, ele teve a ideia de começar a guardar alguns carros. Aquela Variant 2 que você vê ali exposta é um dos carros que o Sr. X pegou, um carro 0 km e guardou. SP1 também. E esses carros foram falando, um dia nós vamos ter um museu. Tá? Bom, como um sonho, uma vontade, ou como aquele museu de Wolfsburg, que é muito famoso. Sim. Bom, mas para ter um museu é uma história, é uma meta ambiciosa e difícil. Mas desde 2004 eu assumi essa posição e recebi alguns carros. E aí tive alguns colaboradores e a minha equipe me ajudando. Gostaria de mencionar o nome de Sabino, Guilherme Sabino, que eu acho que você conhece. Claro. Me ajudou muito nisso. Nós fomos começando a restaurar alguns desses carros. Porque carro antigo, você sabe, ficar guardado, ele deteriora. Né? E aí nós fomos restaurando. Começamos por quais carros? Aquela Variant, aquela Brasília, que é 0 km, o SP1 que está ali. Ali atrás tem um Passat Pointer. E essa história, nós fomos aos pouquinhos restaurando o carro. E esse acervo foi crescendo. Por quê? Nós pegamos veículos que nós usamos no desenvolvimento, na engenharia, e veículos interessantes. Veículos que rodaram pouca quilometragem, que tem que ser sucateado após os testes. Sim. E a gente incorpora no acervo com um valor de custo que já foi pago pelo projeto. Então nós achamos uma maneira de viabilizar essa história da marca. Né? Então hoje nesse espaço aqui você está vendo 20 veículos. 20. Mas o total que nós temos, você tem uma ideia? São 98 veículos. 98 carros. Desses 98, não são os 98 que você consegue apresentar ao público, aos funcionários. Esses 20, talvez tenha mais uns 20 que estão em condições boas. Você acha que esse museu, ou esse acervo, vamos chamar assim, é rico demais para ficar restrito aqui à fábrica? Você tem projeto, ideia de abrir isso para o público um dia? Guerreiro, nós já tentamos algumas vezes, já pensamos, mas você ter um museu é muito difícil e o gasto é grande. Mas mais importante do que ter um museu é você ter a história. Né? E uma maneira que nós estamos conseguindo fazer agora é abrir esse espaço, a garagem Volkswagen, para os funcionários, para a imprensa. Esse espaço que você está vendo aqui, eu utilizo esse espaço para guardar esses carros. Então não é um espaço que foi criado, vamos dizer, foi chamado agora garagem Volkswagen, mas é a garagem onde muitos desses carros dormem aqui. O que é importante é nós preservarmos essa história. Então o foco nosso de trabalho é lutar para preservar essa história. Aqui também pode ser encontrado, pela primeira vez em 32 anos, o único exemplar que restou, que seria a tentativa da Volkswagen lançar o sucessor para o Fusca. A Volkswagen já tinha definido o destino do Fusca, que sairia de linha em 1986.
E a Volkswagen também sabia que a Fiat estava para lançar um carro compacto, o Uno, que acabou chegando em 1984. A ideia da Volkswagen com o BY era ter um carro menor e mais barato que o Gol. O Gol foi lançado em 80 e naquela altura já despontava como um campeão de vendas. Por isso ela precisava de um carro de baixo custo de produção para ter um preço mais acessível no mercado. É a razão de que boa parte dos componentes do BY veio do Gol. A ideia para encontrar o substituto do Fusca até que foi boa, o resultado é que não ficou legal. A gente vê que do para-choque dianteiro até a coluna central, a coluna B, tudo foi aproveitado do Gol. Da coluna B até o para-choque traseiro, a inspiração do BY foi a segunda geração do Polo alemão, lançado em 1981. Depois de pronto, o BY se revelou um carro desproporcional. A dianteira não conversava com a traseira, e a razão desse capô ser tão longo é que naquela época a Volkswagen ainda não tinha o motor transversal, que ocupa menos espaço no compartimento do motor. O BY era equipado com motor AP 1600, que rendia mais ou menos 51 cavalos. O motor transversal só chegaria para o Gol em 2008. Uma das inovações do BY era a ausência de calha do teto. Até então, a maioria dos carros fabricados aqui tinha essa calha, que era um sistema para facilitar a soldagem. O BY nasceu para ser um carro urbano, mas precisava de espaço para bagagem. Vamos dar uma olhada. A Volkswagen não divulga a capacidade, mas certamente é bem menor que os 273 litros do Gol. Para tentar amenizar um pouco essa carência de espaço, a engenharia adotou duas soluções técnicas. Primeiro, ela usou no BY o mesmo sistema de suspensão que era usado pelo Voyage Fox, exportado para os Estados Unidos. A diferença é que no Fox, os amortecedores não ficavam dentro da mola. Com isso, as torres não invadiam tanto o espaço do porta-malas. A gente vê aqui que a única interferência no BY são as caixas de roda. Outra solução foi o banco traseiro corrediço. Ele deslizava sobre trilho alguns centímetros para aumentar o espaço. A solução do banco que desliza sobre trilho seria reusada, reutilizada no Volkswagen Fox em 2003. Mas vamos lembrar que essa não é uma exclusividade da Volkswagen. Esse sistema já tinha sido patenteado pela Renault nos anos 60 e foi usado pela primeira vez no Renault 16 e depois novamente usado no Twingo. Vamos ver como é que é o espaço traseiro do BY. Olha, para ser um subcompacto, até que era razoável. Agora, se você precisasse levar muita bagagem e deslizar esse banco para frente, daí o espaço aqui para a perna ia ficar bem comprometido. O entre-eixos do BY é cerca de 5 centímetros menor que o do Gol. Isso, obviamente, acaba se refletindo aqui no espaço interno. Bom, aqui na parte da frente, nenhuma novidade para quem já conhece o Gol de primeira e segunda gerações. Tudo foi reaproveitado do Gol, incluindo essa coluna de direção deslocada um pouquinho para a direita. Aqui era um carro que tinha 4 marchas, manual, obviamente, não tinha ar-condicionado, e para amenizar um pouco o calor, a Volkswagen tinha o recurso do quebra-vento, que é esse vidro aqui que fazia o ar circular com mais intensidade. Ar-condicionado, ajuste elétrico de retrovisor, vidro elétrico, nada disso foi levado em conta e nem existia na época nesse tipo de automóvel. Mas o único luxo que a gente pode perceber aqui é o revestimento em tecido do painel da porta. Isso é bem caprichado. Um tecido que imita mais ou menos esse revestimento dos bancos. Isso nos leva a deduzir que esta seria uma versão topo de linha do BY.
Aliás, você pode estar se perguntando, por que BY? BY é o nome do projeto. Esse carro nunca chegou a ser batizado. Um dos nomes cotados para a época seria Fox. Mas como o carro não vingou, esse nome nem foi levado em conta. E só para lembrar, o Gol, cujo projeto é anterior, era conhecido como projeto BX. Outra pergunta que você pode estar se fazendo é por que o BY não vingou? A gente tem muitas respostas para isso e talvez a razão mais óbvia é que o desenho do carro não foi feliz. O Uno, que foi lançado em 83 na Europa e em 84 chegou ao Brasil, tinha linhas mais proporcionais, muito em função do motor transversal. Aqui, como a gente viu, o Y usava um motor longitudinal. Mas a principal razão para que ele não fosse colocado em linha é que o carro nasceu para ser de baixo custo de produção e ter um preço atraente. E as soluções técnicas, principalmente essa solução da suspensão traseira e a solução do vidro colado à carroceria, que não era muito comum na época, acabou encarecendo o projeto. Cerca de 20 BY, entre protótipos e versões pré-série, foram fabricadas entre 84 e 86. Esse daqui foi o único que restou para contar a história. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse especial. E se gostou, não perca na próxima semana o segundo capítulo. Nele, iremos mostrar aquele que foi considerado o Volkswagen mais bonito de todos os tempos. Até a próxima.